Este vídeo é para os camaradas bolcheviques do Brasil. Para as pessoas que ainda não perceberam o que está acontecendo no país, me refiro ao nosso ilustríssimo Supremo Tribunal Federal, doravante intitulado como Kremlin, que há 3 anos decidiu tomar o poder no país e desde então vem destruindo a nação. Nesta semana, 2 notícias importantes vieram do Kremlin. O camarada Alexandre de Moraes determinou, sem que exista uma lei para isso, que qualquer brasileiro que fizer críticas às urnas eletrônicas será perseguido, grampeado, vasculhado e encarcerado. Ele não admitirá, enquanto for dono do país, que uma eleição seja questionada, mesmo que as evidências de pilantragem e fraude sejam gritantes. Sendo assim, podem me incluir na lista de procurados, pois a eleição será obviamente fraudada em 2022. É impossível que mais de 50% dos eleitores escolham a corrupção, a ladruagem e a roubalheira. A outra notícia parte do camarada Barroso, que já está providenciando calar seus opositores políticos. Para tanto, enviou um ofício ao proprietário do Telegram, solicitando censurar, derrubar contas, quebrar sigilos e vasculhar mensagens, sem mandado específico, sem crime e sem lei que o permita. Segundo o camarada Barroso, é preciso combater as fake news na fonte. O camarada Barroso, recentemente, também emitiu uma determinação proibindo o retorno de brasileiros à sua própria pátria, se não estivessem vacinados, com base em uma lei que não existe. Sejamos honestos, o STF é uma instituição assumidamente comunista e que implantou uma ditadura aos moldes soviéticos modernos, aproveitando que em nossa presidência encontra-se uma pessoa inepta, dominada pela própria fraqueza e incapacidade. Estamos em meio a uma ditadura. A estratégia adotada é bastante simples. Tudo que eles fazem, por mais absurdo que seja, é sempre em benefício do Estado de Direito Democrático. Do outro lado, tudo que você faz em desacordo com o que deseja o Kremlin faz de você um criminoso, fascista, antidemocrático que deseja tomar o poder à força e, portanto, deve ser eliminado de circulação, tanto nas redes sociais como fisicamente. Exatamente como o regime soviético fazia. Quando falo fisicamente, não é exagero. As prisões ilegais efetuadas recentemente são fatos que não podem ser ignorados. Os flagrantes crimes de responsabilidade praticados pelos nossos queridos camaradas se acumulam nas notícias pela imprensa e nas gavetas do Senado. Se o Senado aceitar qualquer denúncia contra o Kremlin, senadores pendurados em processo de corrupção terão suas carreiras políticas encerradas atrás das grades. O Senado protege o STF por medo. E o STF controla o Senado com ameaças. Estamos diante de uma organização comunista formada por ministros que atuaram abertamente para que seus presidentes de esquerda chegassem ao poder. Muitos discursaram até em comícios. Estes camaradas tomaram o poder desde que o Bolsonaro foi eleito como o primeiro presidente conservador. O ativismo político do Kremlin saiu dos gabinetes chiques e passou a dar rasteiras, socos e pontapés nas ruas. A chegada da direita ao poder foi a oportunidade que os comunistas esperavam para destruir a democracia, em nome da democracia. Processos que foram julgados pelo STF contra políticos e presidentes de esquerda levaram anos para serem concluídos. Atualmente não é possível abrir um jornal sem ler que o mesmo STF, que não consegue julgar um caso em 21 anos, determina prazos de 24, 48 e até 72 horas para que o presidente responda a uma acusação qualquer sem fundamento. Renan Calheiros, por exemplo, possui incontáveis inquéritos no Kremlin, cujos ditadores parecem esquecer de conduzi-los até o final. São décadas que tais inquéritos deslizam suavemente naquelas gavetas gourmets, sem qualquer avanço. A cada ano sorteiam um desses inquéritos e promovem o seu arquivamento alegando falta de provas ou simplesmente a prescrição, sem o menor constrangimento. Em nossa democracia, não podemos exigir do Kremlin que ele responda em 24 horas porque está soltando seus políticos corruptos de estimação e devolvendo a eles a chance de roubar o nosso dinheiro. Ou simplesmente perguntar por que protegem Renan Calheiros e tantos outros senadores. O problema é que as cobranças, fundamentais em um Estado de direito democrático, estão proibidas sob ameaça de prisão. Alguém precisa dar um basta nas ameaças que vem fazendo o Kremlin, até porque nada do que estou falando pode ser considerado crime. Nos últimos anos, assistimos calados o desmonte da maior operação contra a corrupção do país. Depois de gastarmos uma fortuna, tempo e alimentar falsas esperanças, todos os ladrões e corruptos foram soltos e perdoados. Alguns já estão voltando para a política. O nosso próximo presidente será um ex-presidiário colocado no cargo pelo STF. Para eles não há nada de errado nisso. Aliás, em muitas das delações premiadas da Lava Jato, os nomes dos camaradas apareceram várias vezes. Esta quadrilha que manda no país hoje possui um passado nada ilibado como o cargo exige.
O camarada Alexandre de Uai, seu app de vídeos curtos.